De insetos robóticos a guarda-chuvas que disparam dardos e até muffins explosivos, existe uma quantidade chocante de itens aparentemente banais que escondem um propósito mais sinistro. Vem comigo para explorar objetos do cotidiano que na verdade são dispositivos militares. Em 2014, durante intensos protestos em Kiev contra o governo ucraniano, os manifestantes começaram a receber repentinamente a mesma notificação sinistra. Prezado assinante, você está registrado como participante de uma perturbação em massa. Caramba, que intimidação! Mas como é que a polícia conseguiu o número de todos? A resposta estava bem acima das suas cabeças. Simplesmente um drone, usando uma tecnologia chamada Captura de Identidade Internacional de Assinante Móvel, ou IMSI. Esses drones modificados podem enganar telefones próximos, fazendo-os pensar que são torres de celular. Em seguida, eles coletam dados não criptografados em um raio de centenas de quilômetros. Isso significa que conseguem espionar suas chamadas, ler suas mensagens e até enviar mensagens de texto assustadoras, tipo essa que eu mencionei. É só alguém lançar um drone grande o suficiente para caber em uma mochila e começar a sugar silenciosamente todos os seus segredos no seu aspirador virtual. Então, da próxima vez que você vir um drone no céu, talvez seja melhor repensar aquela mensagem escandalosa que você está prestes a mandar. E já que estamos falando em drones, imagine uma versão pequena o suficiente para caber no seu bolso, totalmente silenciosa e capaz de cruzar um campo de batalha em poucos segundos. Eu te apresento o Black Hornet. Pesando apenas 14 gramas, esse pequeno dispositivo é capaz de detectar combatentes inimigos dia e noite, usando uma câmera de 12 megapixels e um sensor térmico de alta resolução. Isso seria como dar aos soldados um mini mapa da vida real. E a melhor parte é que, a menos que você chegue bem perto, ele parece pouco mais que um pequeno beija-flor cruzando o céu, um verdadeiro criminoso discreto, mas tudo tem seus contratempos. Os modelos atuais têm baterias que duram apenas 30 minutos, e as distâncias de deslocamento chegam a no máximo 800 metros, mas com mais de 33 mil unidades entregues em todo o mundo até 2025, os campos de batalha logo poderão estar repletos desses Hornets. Mas e se a gente pensar em algo ainda menor, tipo muito menor? Em 2013, o laboratório de robótica de Harvard criou o RoboBee, que é do tamanho de uma moedinha. Com asas que podem bater 120 vezes por segundo, ele consegue voar e pairar no ar, assim como uma abelha. Com duas asas e pernas finas, pode ser difícil diferenciar da abelha que já conhecemos, mas apesar das suas capacidades impressionantes, os protótipos atuais ainda precisam ser conectados a uma fonte de energia por meio de um cabo, portanto essas coisas não vão voar tão cedo. Mas para não ficar para trás, a China lançou seu próprio microdrone em 2025, projetado na província central de Hunan. Menor que uma unha, essa versão chinesa foi projetada para se parecer com o mais famoso dos sugadores de sangue, o mosquito. E ao contrário do RoboBee, essa versão pode potencialmente voar de forma independente, sem precisar de cabos. Claro que ela pode ganhar em alcance e perde em potência. Considerando o quão pequena precisa ser essa bateria, qualquer modelo ia precisar de recarga constante por operadores próximos para ser realmente útil. Ainda assim, o potencial é impressionante. Acho que é hora de inventar um mata-mosquitos magnético. Para um método de espionagem um pouco mais estiloso, temos os óculos espiões X6, criados pelo Osterhout Design Group em 2014. Em vez de mergulhar na realidade virtual, como os óculos que já conhecemos, esses aqui usam realidade aumentada, misturando o ambiente real com sobreposições digitais úteis, como aqueles rastreadores do Dragon Ball Z. Essa tecnologia pode ser incrivelmente útil para agentes de inteligência de campo e espiões. Imagina esses caras procurando um fugitivo em meio a uma multidão, acessando bancos de dados criminais usando reconhecimento facial. Tá, e se alguém estiver usando máscara? Não tem problema. Eles também estão trabalhando em câmeras de infravermelho próximo e escaneamento de íris. Em breve, esses óculos vão reconhecer rostos, feito um mestre daquele jogo Quem Sou Eu. Embora os modelos atuais sejam tão discretos quanto usar uma camiseta escrito "Sorria, estou te espionando", os modelos futuros poderão ser facilmente confundidos com óculos comuns. Mas a Osterhout Design Group não é a única no mercado, com várias empresas, incluindo a Third Eye e a Microsoft, projetando suas próprias tecnologias modernas de RA. Mas independentemente da empresa, esses super óculos são projetados exclusivamente para militares e policiais. Então não espero que você vai conseguir um tão cedo. Uma pena, porque ia tornar muito menos constrangedor quando eu esquecesse o nome de alguém numa festa. Quem é que não gosta de uma coquinha gelada? Bem, o governo dos Estados Unidos, pelo menos por um período. Em 2004, a Coca-Cola lançou uma ação promocional ousada: criar o primeiro telefone de refrigerante do mundo. Por fora parecia uma lata de Coca-Cola normal, já por
por dentro tinha um celular e um GPS totalmente funcionais. Essas latas espiãs híbridas, em edição limitada, foram escondidas em caixas de Coca-Cola aleatórias nos Estados Unidos. Quem encontrasse uma e apertasse o grande botão vermelho era conectado à sede da Coca-Cola e podia ganhar desde férias grátis até um Chevrolet Equinox 0 km. Mas apesar do design único da lata, as autoridades temiam que ela pudesse ser usada como ferramenta de espionagem. A ideia era que alguém pudesse se infiltrar em um local ultra secreto e gravar conversas confidenciais sem ninguém perceber. Todas as latas modificadas foram proibidas em vários prédios do governo e as pessoas foram até obrigadas a abrir seus refrigerantes comuns em certas áreas para provar que era só refrigerante. Bizarro, né? Bom, avançamos para 2025 e de repente a situação não é tão engraçada. O governo do Reino Unido descobriu uma rede de espionagem russa operando dentro do país, comandada por cidadãos búlgaros. Eles foram pegos monitorando jornalistas e ex-políticos russos que viviam na Grã-Bretanha. Além disso, descobriram mais de 200 celulares descartáveis, câmeras escondidas e o mais chocante de tudo, uma garrafa de Coca-Cola aparentemente vazia com uma pequena câmera dentro. Então fica o alerta, nada é seguro, nem mesmo o refrigerante, o que é mais discreto que uma simples maleta. Bem, na década de 1970, a fabricante alemã Heckler & Koch encontrou uma maneira de transformar uma maleta em uma metralhadora funcional. Feita de plástico preto moldado sobre um corpo de alumínio, essa maleta pode parecer normal por fora, mas por dentro há uma submetralhadora MP5K. O cano está posicionado em frente a uma abertura de disparo à esquerda e o gatilho se encontra escondido na alça para permitir que seja disparada de maneira discreta. Tá, talvez não seja assim tão discreto, mas por que alguém usaria uma dessas em vez de uma arma normal? Bem, na década de 70, houve um aumento nos sequestros e ataques contra figuras políticas europeias proeminentes. Então, os políticos começaram a contratar guarda-costas profissionais. Para ajudar a manter o perfil discreto, a Heckler & Koch projetou essa maleta com arma para o uso dos guarda-costas em público. Mas, embora possa ser um disfarce eficaz, o projeto tinha algumas desvantagens importantes. Para começar, não era fácil de mirar, já que não tinha nenhum tipo de mira telescópica. Além disso, tinha o tempo de recarga extremamente lento. Imagina estar no meio de um tiroteio, sem conseguir mirar com precisão e ter usado todas as suas 30 balas. Você ia precisar abrir a maleta e derramar dezenas de cartuchos quentes antes de recarregar. Em outras palavras, você ia estar em grande desvantagem. Por causa disso, essas maletas raramente são usadas em campo, embora claramente circulem por aí. Em 2003, soldados americanos encontraram pilhas dessas maletas de plástico com armas dentro, em um depósito de armas em Bagdá. Mas a corrida armamentista de fuzis escondidos não para por aí. Eis a DBM-21, uma submetralhadora totalmente dobrável. Projetado pouco depois da arma de maleta, esse fuzil de aparência peculiar pode ser dobrado e disfarçado de rádio portátil. Tem até uma antena falsa na lateral. A maior vantagem desse design é que, ao contrário da maleta, ele pode ser segurado e apontado como um fuzil normal depois de aberto. O único problema é que você precisa de alguns segundos para desdobrar antes de conseguir disparar, o que pode ser crucial para você sobreviver. Os criadores da arma pretendiam que ela fosse usada em operações policiais secretas, mas em 1986, o governo dos Estados Unidos aprovou a emenda Hughes, que limitou a posse de metralhadoras, pondo fim à produção desse modelo. Sinto que a gente perdeu uma série de armas maneiras escondidas em rádios. Já pensou numa bazuca do Dr. Dre? Sabe aquelas pedras usadas para passar em rios? Já pensou se elas pudessem te espionar? Sim, elas existem, e são tão terrivelmente ridículas quanto parecem. O Ministério da Defesa russo tem trabalhado em dispositivos de vigilância secretos, e não são só pedras com câmeras embutidas. Elas são robóticas e vêm equipadas com rodas, para que um operador a até 1,6 km de distância possa manobrá-las remotamente, com pouco risco de ser pego. É só colocar a pedra falsa, recuar para uma distância segura e dirigi-la remotamente até a posição desejada. Quando necessário, a câmera surge do topo do dispositivo e está pronta para gravar o que quer que esteja vendo. Mas os russos não foram os primeiros a ter essa ideia. Na verdade, eles copiaram dos britânicos, que usaram uma tática semelhante contra eles em 2007. Agentes duplos russos estavam transmitindo dados para a pedra, que posteriormente os retransmitia para a Grã-Bretanha. Só que um britânico foi flagrado verificando a rocha, o que levou à expulsão de 4 diplomatas britânicos do país do leste. E já na época da Guerra Fria, a CIA também usava tocos de árvores falsos para espionar a Rússia dessa forma. Embora uma pistola disfarçada de caneta pareça algo que só existe em filmes do James Bond, elas são muito reais.
atuais, e mais comuns do que você imagina. Os primeiros modelos surgiram por volta da década de 20, mas só decolaram de verdade durante a Segunda Guerra Mundial. Buscando uma arma discreta e fácil de descartar, o Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, focado em espionagem, desenvolveu a Stinger Gun, que significa tipo arma de ferrão, mas não se deixe enganar por esse nome. Essas armas ofereciam bem mais do que uma picada. Elas eram capazes de disparar uma bala calibre 22. Embora potencialmente letais, seu cano super curto significava que os agentes precisavam se aproximar bastante para ter alguma chance de atingir o alvo. Além disso, levava de 2 a 3 segundos no mínimo para armar a pistola antes de dispará-la, um processo um tanto complicado que envolvia levantar o gatilho, deslizá-lo para trás da arma e pressioná-lo completamente para baixo de novo, embora não fosse a técnica mais rápida para algo destinado a tirar espiões de situações complicadas. Isso significava que era quase impossível dispará-la acidentalmente, mas uma grande vantagem é que elas eram incrivelmente baratas de produzir. O Escritório de Serviços Estratégicos fabricou milhares delas durante a guerra e custavam apenas 40 cents, o que seria pouco mais de 7 dólares em 2025. Apesar da sua prevalência, não há relatos diretos de que essas canetas tenham sido usadas durante a guerra, mas afinal, não é isso que se espera de uma arma secreta? Of course! Fazer um vídeo sobre dispositivos militares ocultos e não mencionar Leon Theremin seria tão ruim quanto falar dos melhores sabores de sorvete e não falar do chocolate. Isso porque ele criou um dos dispositivos de espionagem mais bem-sucedidos já usados contra o governo dos Estados Unidos. Theremin era um inventor russo que foi preso em 1938, suspeito de crimes contra o Estado soviético. Enquanto estava na prisão, ele recebeu a tarefa de inventar um dispositivo de escuta tão sofisticado que pudesse passar despercebido na Casa Espaço em Moscou, onde morava o embaixador dos Estados Unidos na União Soviética. Bom, isso foi uma brincadeira de criança para ele. Ao final da Segunda Guerra, ele tinha finalizado o dispositivo, que foi escondido dentro de um grande símbolo esculpido, entregue de maneira astuta a oficiais americanos como símbolo de amizade. O plano funcionou. Os Estados Unidos o pegaram e o penduraram no seu escritório na Casa Espaço, perto da embaixada americana em Moscou, sem saber que haviam perdido a privacidade por 7 longos anos. Sim, foi só em 1952 que o dispositivo de escuta foi finalmente descoberto. Emissoras britânicas relataram ouvir vozes nos seus rádios sempre que estavam perto da embaixada americana. Suspeitando de algum tipo de dispositivo de escuta, o embaixador americano revistou sua residência e finalmente o encontrou. Isso foi um grande alvoroço. Mas como é que esse negócio ficou escondido por tanto tempo? Bom, ele era minúsculo e não precisava de energia elétrica, o que o tornava muito difícil de ser detectado. Eu não vou encher o saco de vocês com a explicação técnica inteira porque daria um vídeo só pra isso, mas funcionava captando vibrações minúsculas produzidas pelas vozes das pessoas. Espiões soviéticos se escondiam do lado de fora da casa do embaixador e disparavam um sinal de rádio em direção ao dispositivo, que o ativava e o fazia transmitir um sinal de volta. Com essa configuração, os soviéticos conseguiam ouvir tudo que era dito. Muito inteligente, especialmente considerando que foi inventado há mais de 70 anos. Então, digamos que Theremin teve muito êxito. A bengala foi um acessório essencial da moda masculina por séculos, mas algumas vêm equipadas com acessórios um tanto inesperados. Por exemplo, a bengala espada. No século XVIII, andar por aí com uma espada enorme na cintura tinha saído de moda. Ainda assim, alguns gostavam da segurança de ter uma lâmina. Então, por que não esconder uma espada fina dentro da sua elegante bengala? Depois de se popularizar na Grã-Bretanha e na França, a moda das bengalas armas começou e não parou por aí. Essa bengala maluca com uma espingarda embutida foi popularizada no século XIX. Para usá-la, você girava a bengala para abrir e expor a câmara, e então carregava um cartucho, fechava de novo, puxava o cão para trás e apertava um gatilho perto do cabo para disparar. Apesar da sua capacidade letal, elas só podiam conter um tiro por vez e não foram projetadas para autodefesa, mas sim para caça oportunista de animais selvagens. Ainda assim, situações perigosas seriam mais do que adequadas para afugentar aspirantes a criminosos, mas até mesmo a bengala espingarda pode ser ofuscada se comparada com a extravagância da bengala foguete sinalizador. É isso mesmo, essa bengala do século XIX conseguia disparar um sinalizador foguete de verdade para o céu, o que presumo eu seja para o caso de alguém se perder na floresta, embora também servisse para cegar qualquer patife que tentasse te atacar. Só faltou criar uma bengala que lançasse granadas de mão, justo quando você pensava
pensava que a pior coisa que o chocolate podia fazer era danificar seus dentes, o exército alemão criou uma barra que literalmente explodiria sua mente. Na primavera de 1943, agentes do MI5 descobriram um suposto plano alemão para assassinar o então primeiro-ministro Winston Churchill com uma barra de chocolate explosiva. Usando agentes secretos trabalhando no Reino Unido, eles planejaram colocar a barra na sala de jantar do gabinete de guerra britânico. Churchill, que era conhecido por apreciar doces, inevitavelmente ia encontrar a barra e abri-la. Mal sabia ele que, na verdade, estaria segurando uma bomba coberta de chocolate. Escondida dentro havia uma chapa de aço. Assim que ele quebrasse um pedaço, a chapa seria puxada e ativaria o pavio de uma pequena carga dentro do chocolate. Após 7 segundos, a carga detonaria um explosivo grande o suficiente para matar qualquer pessoa num raio de alguns metros. É tão maligno que poderia ter funcionado. Felizmente, o plano foi frustrado antes mesmo de chegar ao Reino Unido. Por um lado, conhecendo os britânicos, provavelmente não ia piorar muito a situação dos dentes deles. What do you mean? Tô brincando. É, mais ou menos. O que é mais poderoso que uma arma? Que tal uma arma que você dispara dando um soco em alguém? Essa arma única é uma pistola de pulso fixada a uma luva, projetada para a Marinha dos Estados Unidos em 1944. A ideia era que os soldados tivessem uma arma pronta para uso imediato, caso o inimigo conseguisse embarcar em seu navio. De fato, se você levantasse as mãos em sinal de rendição, teoricamente estaria escondendo a arma da vista, e poderia então esperar um momento crucial para atacar. Ao lado do cano havia um êmbolo que funcionava como gatilho. Ao fechar o punho, seus dedos ficariam fora do caminho e você poderia então pressionar o êmbolo com a outra mão ou dar um soco em alguém para empurrá-lo e disparar um projétil calibre 38. Só que tem um problema, a arma só podia conter um projétil por vez, então digamos que mais de um inimigo embarcasse. Depois de lidar com o problema uma vez, você precisava escolher entre remover manualmente o cartucho vazio e recarregar, um processo bem complicado, ou simplesmente usar esse pedaço de metal no dorso da mão como uma arma contundente, que não é exatamente o ideal. Embora projetadas para uso diários pelas tropas, apenas entre 50 e 200 unidades foram feitas, e não há registro de que essas luvas tenham sido usadas em combate. Honestamente, dá para entender por quê. Não tem muitas situações em que uma arma comum não seria melhor que isso. Imagina se você quisesse cumprimentar alguém. A Bulgária é famosa pelas suas belas paisagens e pela música folclórica encantadora, mas tem algo muito mais sinistro sempre ligado a esse país. Essa é a história do guarda-chuva búlgaro. Em 1978, Georgy Markov, um famoso escritor e radialista búlgaro, morava em Londres, no Reino Unido. Acontece que ele criticava publicamente o governo búlgaro, algo que a liderança do país estava desesperada para acabar. Certo dia, George estava saindo para dar uma entrevista à rede de notícias BBC, quando, ao atravessar a ponte de Waterloo, esbarrou em um cara com guarda-chuva. O estranho pediu desculpas e se afastou com pressa, e George seguiu seu dia. Só que mais tarde naquela noite, ele teve uma febre terrível e foi levado às pressas ao hospital. Lá, ele insistia que o cara com guarda-chuva o havia envenenado. Apenas 4 dias depois, ele dormiu, só que para sempre. Caramba, o que aconteceu? Após a necrópsia, os médicos descobriram uma pequena perfuração em sua coxa. Suspeito, mas não suficiente para confirmar um crime. Então, alguns dias depois, encontraram um pequeno projétil em sua perna, que deduziram conter 0,2 mg de ricina, um veneno mortal feito de mamona. Acontece que, quando o estranho esbarrou em George, ele disparou o projétil da ponta do guarda-chuva contra sua coxa. Armas de guarda-chuva existem desde a década de 1860, mas durante a Guerra Fria, agências como a CIA e a KGB começaram a trabalhar em guarda-chuvas que conseguiam disparar dardos envenenados usando o ar comprimido. O projétil era revestido de cera que selava a ricina em seu interior, mas depois de ser disparado contra a perna de George, começou a derreter, liberando a ricina em seu corpo e envenenando progressivamente. E quem era esse estranho? Sua identidade nunca foi confirmada, mas é praticamente certo que foi um assassino búlgaro. Assustador. Em tempos sombrios, muita gente recorre à Bíblia em busca de ajuda. Agora, cavar entre as páginas e transformar a Bíblia em uma arma letal parece um pouco mais radical. Essa arma blasfema foi feita no século XVII para Francesco Morosini, o Doge de Veneza. Se o livro que ele escolheu não te deu a dica, Francesco governou durante um período perigoso na história de Veneza. Seu governo ocorreu bem no meio da Grande Guerra Turca, e como estadista e comandante militar, ele claramente sentia que tinha muitos inimigos. Então, por que não garantir uma vantagem sobre qualquer possível ameaça? O mais impressionante
impressionante é que essa pistola podia ser disparada sem sequer abrir o livro. Em vez disso, tudo que Francesco precisava fazer era puxar um marcador de seda que estava engenhosamente integrado ao gatilho, mantendo o elemento surpresa. Embora felizmente nunca tenha sido usada, essa pistola bíblia sobreviveu como uma curiosidade histórica, confundindo as linhas entre devoção religiosa e agressão paranoica. Todo mundo gosta de nozes, né? Bom, um homem chamado Han, que vivia na província de Shanxi, na China, tinha o que ele achava ser o martelo perfeito para quebrar nozes. Mal sabia ele que as nozes não eram as únicas vítimas. Han recebeu esse martelo de aparência estranha de presente de um amigo no início da década de 80, e pelos 25 anos seguintes ele usou para quebrar um dos seus petiscos favoritos, as nozes. Mas um dia, enquanto ele estava fora, viu algo que fez o coração disparar. Lá em um folheto do governo estava exatamente o mesmo martelo, só que o cartaz não dizia que era um martelo, era uma granada de mão. Essas granadas chinesas tipo 67 foram usadas principalmente durante a Guerra do Vietnã. Para acender o pavio, bastava desrosquear a tampa do cabo e puxar a corda. De alguma forma, o amigo de Han deve ter conseguido uma dessas e simplesmente repassou sem saber o que era. Ou isso, ou esse foi o plano de vingança mais prolongado da história. Será que ela estava ativa o tempo todo em que Han usou para quebrar nozes? E se tava, como é que ela não explodiu? Han não ia perder mais tempo para descobrir e imediatamente entregou a granada à delegacia. A coisa mais inteligente a se fazer, mesmo que isso significasse se separar de um fiel quebra-nozes que o serviu por um quarto de século. Achei essa despedida emocionante. Leques são um símbolo icônico na cultura japonesa há séculos, mas você pode se surpreender ao saber que eles também têm uma longa história como armas. Volte no tempo algumas centenas de anos e você vai encontrar samurais se refrescando com leques de ferro chamados Tessen. Embora possam parecer bem normais, eram usados para duas coisas durante o combate: orientar tropas, erguendo, baixando e apontando em diferentes direções, e em uma forma especial de combate chamada Tessenjutsu. Uma das histórias mais antigas sobre combate com leque conta sobre Minamoto Yoshitsune, um guerreiro lendário do século XII. Supostamente, ele usou apenas o leque para derrotar o monge guerreiro Saito Musashi Bubenkei, que empunhava uma naginata, em um combate 1 contra 1. Embora a precisão dessa história seja um pouco obscura, a longa história do combate com leque no Japão é cristalina. Mas e se você não fosse um samurai? Nesse caso, você poderia optar pelo leque tanto, uma pequena adaga com uma bainha disfarçada de leque dobrado. Embora outros tipos de tanto fossem tradicionalmente usados por samurais, esse tipo mais furtivo era o preferido por mulheres comuns, idosos e outras pessoas que não desejavam parecer estar carregando uma arma. Muito legal, mas imagina empunhar um desses que fizesse vento com lâminas. Isso sim ia ser sinistro. Eu nem preciso falar das consequências do tabagismo para a saúde, mas para um revolucionário cubano, o perigo era muito mais imediato. Depois que Fidel Castro assumiu o controle de Cuba em 1959, o governo dos Estados Unidos ficou preocupado. Afinal, ele era um comunista alinhado à União Soviética, que estava a apenas 145 quilômetros ao sul da Flórida. Em resposta, eles quebraram a cabeça para encontrar maneiras de se livrar dele. E uma coisa ficou evidente: pegue qualquer foto aleatória de Fidel Castro e provavelmente ele vai estar com charuto na boca. Por que não tentar atingi-lo desse jeito? Então, como parte da Operação Mongoose, uma campanha nefasta liderada pela CIA para tentar desmantelar o domínio de Castro em Cuba, eles tentaram colocar substâncias alucinógenas em um dos charutos de Castro. Eles esperavam que isso o atrapalhasse durante seus discursos e destruísse a sua imagem pública, mas Castro nunca o fumou. Então eles tentaram uma abordagem mais direta, fazendo um charuto com toxina botulínica que o impediria de vez. Apesar de aparentemente terem entregado o charuto a alguém próximo ao líder em 1961, esse também nunca foi fumado por Fidel. Há quem diga que eles até desenvolveram um charuto que explodia ao ser aceso. Se for verdade, isso também falhou, e esse estranho método de ataque se tornou completamente inútil quando Castro parou de fumar em 1985. No fim, a única coisa que Castro queimou foram as esperanças da CIA. O inventor alemão Louis Marquis criou esse dispositivo estranho enquanto estava preso em um campo de prisioneiros durante a Primeira Guerra Mundial. Mais de uma década depois, em 1935, ele obteve uma patente para o seu projeto de pistola de fivela. O cinto era carregado deslizando cartuchos curtos de calibre 22 em cada um dos 2 ou 4 canos, dependendo do modelo. Ao apertar as alavancas superior e inferior, os canos com molas se abriam e a partir daí o usuário podia simplesmente pressionar o gatilho e disparar. Essa peculiaridade mecânica parecia não ter futuro até a Segunda Guerra. Então, em 1943, enquanto refinava o seu projeto em Berlim, ele recebeu uma encomenda para fabricar 5 pistolas de fivela para a elite do exército alemão. A intenção era usá-las como arma de último recurso em caso de captura. Apesar desse interesse, a pistola de fivela nunca foi produzida em massa, com menos de uma dúzia de unidades fabricadas e nenhuma evidência que sugira que alguma delas tenha sido usada. Ou seja, a ideia de prender uma arma à cintura talvez
talvez tenha sido um tiro no escuro. No início do século XX, um pânico moral varreu os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, e a causa era algo chamado alfinete de chapéu. Há pouco mais de 100 anos, era comum nesses países que as mulheres passassem alfinetes de metal afiados pelos chapéus e os prendessem ao cabelo para mantê-los no lugar. Só que em vez de acessórios de moda, esses objetos do dia a dia estavam se tornando cada vez mais armas de gênero. Com as mulheres conquistando mais independência, muitas começaram a andar por aí sem a companhia de um homem. Só que alguns homens tentavam se aproveitar disso. Em 1903, uma mulher estava viajando por Nova York em uma diligência lotada quando percebeu um homem mais velho se aproximando demais. Em autodefesa, ela tirou o alfinete de cabeça e o enfiou no braço do homem, fazendo gritar de susto e fugir na próxima parada. Esse não foi um incidente isolado. Em pouco tempo, histórias surgiram em todo o mundo sobre mulheres usando alfinetes de chapéu para se defender de homens lascivos, e isso se tornou um símbolo da sua recém-descoberta independência. Mas nem todos aprovaram a ideia. Outras histórias circularam sobre mulheres que usavam alfinetes de chapéu contra homens inocentes, policiais e até mesmo outras mulheres. Quantas delas eram verdade? Difícil dizer, mas houve uma mudança considerável na opinião pública, dando início ao perigo do alfinete de chapéu. Os homens ficaram tão receosos que alguns lugares até aprovaram leis proibindo completamente o uso desses alfinetes. Na Austrália, 60 mulheres foram flagradas com alfinetes após a aprovação da lei, mas se recusaram a pagar as multas subsequentes e acabaram na prisão. O conflito continuou até a Primeira Guerra Mundial, quando o senso de moda mudou e os alfinetes deixaram de ser necessários. Fica a história desse choque interessante entre a mudança de normas e os medos da sociedade. Já exploramos o mundo dos insetos totalmente robóticos, mas e se a gente pegasse um inseto de verdade e o obrigasse a fazer o que a gente quisesse? Pesquisadores em Singapura estão desenvolvendo besouros ciborgues de verdade, ou seja, insetos reais que podem ser controlados de maneira remota. Sim, tô falando sério. Cientistas acoplaram minúsculas mochilas alimentadas por bateria nas costas dos besouros e implantaram eletrodos nos seus músculos de voo. Isso permite que pequenos pulsos elétricos sejam administrados aos músculos correspondentes, fazendo-os contrair e direcionar os insetos para a esquerda ou para a direita. Eles podem até controlar a velocidade do inseto, aumentando a frequência dos pulsos. Inacreditável, não? A Universidade Tecnológica de Nanyang realizou com sucesso vários experimentos como esse, controlando eletricamente os insetos com controle remoto. E em Washington, eles foram equipados com minúsculas câmeras para gravar tudo que encontram. Embora, por enquanto, a qualidade das imagens captadas por uma câmera tão pequena seja, na melhor das hipóteses, péssima, quem garante que no futuro não será muito melhor. Algo tão pequeno e discreto quanto um besouro pode ser extremamente eficaz em espionar pessoas. Então, embora a gente possa afirmar com segurança que a polícia não vai enviar besouros para as nossas casas tão cedo, eu já vou ficar mais assustado do que o normal na próxima vez que eu ver um deles entrando pela minha janela. Ser prisioneiro de guerra na Alemanha nazista era uma experiência nada divertida, mas como parte da estranha lógica da liderança nazista, os prisioneiros de guerra tinham permissão para receber jogos e passatempos de grupos humanitários como a Cruz Vermelha. Aproveitando essa oportunidade, as forças aliadas começaram a enviar versões modificadas de Banco Imobiliário para os prisioneiros de guerra jogarem. Pequenos recortes eram feitos no tabuleiro para esconder ferramentas e mapas. Algumas das peças do jogo também podiam ser reaproveitadas como ferramentas. Às vezes tinha até dinheiro de verdade escondido entre as fichas do jogo. Essas ferramentas simples foram suficientes para ajudar potencialmente milhares de prisioneiros aliados a escapar, mais ou menos como ganhar aquele passe livre do jogo para sair da prisão. Dizem que uma chave de ouro abre qualquer porta. Agora, uma chave que também funciona como pistola, isso sim deveria manter todas as portas bem fechadas. Essas chaves-armas foram usadas do século XVI ao século XIX para proteger os carcereiros caso prisioneiros tentassem surpreendê-los, mas os primeiros modelos estavam longe da perfeição. Essa aqui, que data de 1450, usava um sistema de mosquete que exigia acender a pólvora manualmente com fósforo ou cigarro, encostando em um orifício para disparar. Imagina você sendo atacado por um grupo de prisioneiros e o vento apaga o fósforo. De repente, tudo que você tem para se proteger é uma pequena chave. Só que ao longo dos séculos, o incômodo modelo de mosquete foi gradualmente substituído pelo mecanismo superior de pederneira. Em vez de um fósforo, a pólvora era agora acesa por um pedaço de pederneira preso a um martelo que batia em uma peça de aço, criando faíscas que acendiam a pólvora. Um mecanismo à prova de intempéries e mais rápido. Tudo que você tinha que fazer era carregar uma bala e um pouco de pólvora na frente da chave antes do seu turno começar, e então se algo desse errado era só mirar e atirar. Apesar dessas melhorias, a chave-arma de prisão saiu de moda perto do final do século XIX, provavelmente porque perceberam que mesmo com esse avanço, ainda era completamente inútil. É só usar uma arma normal. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos tentavam descobrir como contrabandear explosivos para os rebeldes chineses que lutavam contra os japoneses. A questão é que eles precisavam
precisavam de uma forma de fazer isso sem serem pegos. Então chegaram à conclusão óbvia, que é farinha de trigo explosiva. Peraí, o que eu acabei de falar? Sim, acredite ou não, o Escritório de Serviços Estratégicos criou um explosivo plástico comestível, como parte da Operação Tia Jemima, nomeada em homenagem à popular marca de cereais matinais da época. Eles criaram uma forma em pó de um explosivo chamado HMX e misturaram com farinha comum para que, ao assar, cozinhasse normalmente, porém sem explodir. Dessa forma, se os contrabandistas fossem parados em um posto de controle japonês e o pó fosse questionado, alguém poderia assar pães ou muffins e comer na frente deles só para provar a autenticidade. Claro que quem comesse ia se sentir meio mal depois, mas seria bem melhor que a outra alternativa. Além disso, a mistura ainda funcionaria como explosivo mesmo depois de assada. O HMX é resistente à umidade e não explode a menos que seja exposto a temperaturas muito acima das de um forno convencional. Então é possível assar um muffin, colocar um detonador e usar como uma bomba improvisada. Incrivelmente, esse plano mirabolante conseguiu levar 15 toneladas de farinha explosiva para a China. Ou seja, foi realmente um plano genial. E isso é tudo por hoje. Qual dessas armas secretas mais te surpreendeu? Deixa um comentário me contando e obrigado por assistir.